Cabelos volumosos. Tem clientes que gostam, tem clientes que não gostam. E quando o assunto é cachos, crespos, encrespados, e aí tem as mais diversas nomenclaturas, a gente sempre vai precisar ter aquela conversa bem de perto com a nossa cliente. Por quê? Quando ela gosta de volume, nós vamos aplicar uma técnica específica para realçar. Agora, quando ela não gosta do volume, esse volume excessivo incomoda, nós precisamos aplicar uma técnica que vai gerar mais conforto e um equilíbrio para o dia a dia da cliente. E hoje eu vou ver contigo uma técnica de esculpido específica para esse tipo de cabelo. Porque, dá uma olhadinha aqui, além dela ter volume, ela tem bastante quantidade. Enche a mão de cabelo. E o cacho não é só uma questão de acertar o tipo de produto, porque às vezes elas falam, eu já usei tal produto, creme esse, shampoo aquele. Não é só o produto, o corte é fundamental. Então eu sempre costumo falar, o corte linkado ao tipo de tratamento que ela faz no cabelo e ao produto de finalização, olha, vai fazer toda a diferença. Primeiro passo aqui nesse cabelo, eu vou lavar e tratar, vou utilizar uma linha específica para redução de volume e frizz, que tu vai poder conferir essa aula específica sobre o novo conceito de Bonacure Clean Frizz Away, uma aulinha aí separada, tá? E aqui eu quero repartir contigo essa técnica para manter o comprimento de cabelo da cliente, mas ao mesmo tempo fazer uma redução desse volume. Bora tratar primeiro. Após o tratamento, eu fiz um seccionamento em 4 partes aqui. Lembra que nós não vamos remover o comprimento. Até porque a cacheada, tu sabe que ela sempre chega e ela tem todo aquele receio. A não ser quando ela tá a fim de uma mudança bem radical. Mas a tendência do cacho é ele encurtar. O cabelo dela tá todo inteiro. O corte sólido, para quem tem muito volume, não é a melhor alternativa, porque ele fica num formato triangular, ele arma. E às vezes a pessoa pensa que é a melhor alternativa para ela, mas a camada aumentada, ela vai fazer toda a diferença para esse cabelo se encaixar. Eu vou utilizar aqui um seccionamento em pivô. O que é o pivô? Todas as mechas vão sair do mesmo ponto, aqui de cima. E eu vou elevar esse bloco. É normal esse cabelo não vir até a parte de cima e não tem problema se ele cair. Nós vamos elevar ele aqui, praticamente é o comprimento dela. Tudo isso aqui é peso. Claro que trabalhar com toda essa mecha às vezes fica um pouquinho ruim, porque é muito cabelo na palma da mão. Mas ao mesmo tempo, se tu consegue ter o controle e trabalhar nesse ângulo de 135, fica legal. Assusta um pouco, porque vai sair bastante comprimento no alto. Eu posso cortar um pouco, deixa cair o restante e segue aqui. Solta a mão por causa do cacho e continua picotando. O trabalho no point cut, nessa ponta de tesoura, ele é legal porque ele dá mais textura. Então, a gente preservou o comprimento e foi criando esse efeito das camadas aumentadas. Agora nós temos camadas aqui em cima. Assusta um pouco, porque a gente pensa, nossa, é muito curtinho esse cabelo, ainda mais que é cacheado. Mas tu vai ver que depois, na finalização, esse cabelo fica todo encaixado. E nesse ângulo, nós não corremos risco de ter marca. A gente segue nesse seccionamento, separo mais um triângulo, mantendo o ponto, do pivô. E como ela usa alongado para frente, a gente pode até manter uma guia fixa aqui no meio. Não estou preocupada com esse cabelo que tá caindo ali. A guia, eu tenho que cuidar para não perder minha guia. O que é importante no meio desse processo? Pegar mais guia e menos da mecha que vai ser cortada, que aí nós não corremos o risco de remover ou criar uma nova guia, ou de perder ou de criar uma nova, porque isso pode acontecer. Então, estou direcionando com uma guia fixa para o meio
e trabalhando bem o picotado da tesoura. Olha a diferença que já dá nessa porção em relação a esse lado aqui, bem compacto. Mais uma subseção. A gente pode dividir, quanto maior a quantidade de cabelo, mais blocos a gente pode seccionar. E a guia fixa, nós precisamos levar todo o cabelo, ficar com todo o cabelo na mão. Eu não posso soltando a primeira mecha, porque todas vão indo à primeira guia. Então vai ficando uma quantidade grande de cabelo pra gente segurar. E a última mecha. Aqui esse trabalho ele tá em diagonal, é uma linha que direciona, porque a pivô ela tem esse formato. Percebe que tá saindo bastante cabelo no alto da cabeça. Então, às vezes eu picoto por cima e depois picota por baixo. Na hora de conferir, claro que aqui, como ela tem uma base muito sólida e eu não tô mexendo no comprimento, essa base dela ela vai toda para baixo, mas mesmo assim não deixa de conectar. Aí eu vou no mesmo ângulo que eu cortei para fazer a conferência dessa linha aqui. Aí confere na horizontal e solta. Como é que eu vou conectar com essa base? Porque se a gente só fizer essa porção aqui em 135 graus e não mexer aqui, nós vamos ter uma separação. Fica uma linha, tem leveza em cima, mas aqui acaba ficando muito sólido. Tem cabelos que dependendo ficam ok, mas nós podemos depois fazer toda a parte do lado de lá, mas também voltar aqui e remover esse peso que está sobrando em 90 graus. Daí a gente trabalha em 135 e em 90 graus nessa parte da orelha para baixo. A gente pode já fazer um seccionamento ou trabalhar ele todo inteiro. Até porque o cabelo cacheado, ele tem a questão da naturalidade, da onda. A gente pode trabalhar de uma forma um pouquinho mais livre. E é bom começar pelo alto da cabeça, porque nos dá também mais controle. Segue com o ponteado da tesoura, guia fixa, vai separando os pontos diagonais. Então, toda essa porção da orelha para cima, a gente está mantendo esse ângulo. Parte posterior pronta. Olha o encaixe, a leveza, só de tirar todo aquele peso, aquela camada sólida que tava. Vamos para as laterais. E aí eu preciso dessa referência aqui da parte posterior como guia. Ó, a gente já para aqui. Podemos também, para manter um pouco do alongamento, a gente pode direcionar ela aqui atrás. Em linha vertical agora, porque a linha vertical ela é uma linha que suaviza. E eu posso mudar essa frontal agora para um ângulo de 180, tranquilamente. Solta a mão. Eu gosto dessa técnica para cabelo cacheado, porque fica bem leve. Bem encaixado, traz suavidade, traz encaixe. E ajuda também a preservar o comprimento do cabelo da cliente. Aqui tá saindo muito pouco do comprimento, na realidade tá saindo um pouco da ponta lá da frontal.
e até a franja vai vir a esse ponto posterior aqui no alto. Solta a mão. Confere, ela forma essa diagonal porque a gente direcionou mais para trás, ela cai um pouco mais alongada para frente. Ó, não perdeu a linha que ela já tinha anterior do corte, mais alongado, porque praticamente nós não estamos mexendo no comprimento, mas adicionamos total leveza nesse cabelo. Vem comigo conferir esse resultado. As camadas aumentadas, o encaixe que gera... Lembra do cabelo dela? Todo inteiro aqui na frente, comprido, pesa. O fato dessas camadas, nós termos utilizado essas camadas aumentadas, já cai com uma franja, ele cai completamente leve. Não perdeu o alongamento da parte frontal. A gente percebe que ele acaba ficando com esse contorno, porque às vezes eu procuro ter um cuidado de não ficar fazendo muito degradê, porque aí fica aquele curtinho na frente e aí parece que fica pouco cabelo aqui na frontal. Por isso que eu gosto de manter a linha um pouco mais alongada. Tá super encaixado, né? Ele tá muito macio, eu sequei ele com difusor, né? Ele foi tratado. Eu gosto de secar com um pouquinho mais de volume, criar essa textura, eu prefiro, ganha mais naturalidade, a naturalidade é super tendência, tá muito em alta. Aí você percebe que nenhuma porção fica marcado. A gente até enxerga aquela linha diagonal que vem pra frente, né? A parte posterior eu não mexi absolutamente nada no comprimento, a gente só trabalhou no 135 e no 90 aqui para trabalhar melhor esse encaixe. Fica um cabelo maravilhoso. Se ela quer usar completamente controlado, sem volume, é só ela aplicar mais produto, aí ele fica super baixinho, reduz completamente. Ela pode usar com naturalidade e se secar abrindo mais, aí ele fica mais volumoso ainda, porque não significa que o corte em camadas ele vai remover completamente o volume do cabelo, né? E depois de seco, não fiz nada de texturização, porque pra mim ele tá perfeito. Aproveita aí que logo tá saindo um curso maravilhoso de corte aí pra ti, que vai ter muita explicação sobre ângulos e camadas e texturizações e linhas mais gráficas.